Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Alair Bento Proença, eu que sou professor de Escola Bíblica Dominical e pertenço à Igreja Assembleia de Deus da cidade de Porto Velho, Rondônia. E este aqui é o canal EBD Levado a Sério. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e não se esqueça de inscrever e ativar o sininho aí, ó. Para você que já está acostumado aí no canal, deixe o seu like, que isso estará colaborando, contribuindo com o crescimento do mesmo. E vamos então à nossa aula desta semana. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Vamos então iniciar mais uma lição do segundo trimestre de 2019 aqui da Revista Adulto. E a lição de hoje é a lição número 7, né? A lição que traz por título O Lugar Santo, que será realizado no dia 19 de maio de 2019. Então, antes de mais nada, vamos fazer a leitura aqui do texto áureo. Acompanhe aí comigo aí, meus irmãos. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia candeeiro, e a mesa e os pães da preposição, ao que se chama o santuário. Hebreus capítulo 9, versículo 2. Vamos agora fazer a lição da verdade prática, meus irmãos, que também é importante para o andar aí, né, dessa lição maravilhosa. É uma passagem, né, de meditação aqui, que vai nos ajudar grandemente aqui para entender esta lição. Através de sua morte expiatória, Jesus nos garantiu o livre acesso ao Santíssimo Deus. Vamos entender então, meus irmãos, o que é o lugar santo? Para entendermos, vamos voltar um pouquinho atrás, até o átrio. Nós sabemos que o átrio, como foi discutido nas lições passadas, né, era como fosse o quintal, o terreiro, a volta de quê? A volta dessa tenda. Era um terreiro cercado, ou podemos dizer murado, por linho retorcido. Era o único local aonde um judeu comum, né, um judeu que era de outra tribo, que não era da tribo de Levi, poderia adentrar. De cara, ele chegava aonde? Ao altar do sacrifício. Era onde ele era acompanhado pelo sacerdote, e dali era o quê? Ele tinha o seu sacrifício, né, levava o animal, o cordeiro, a pomba, o animal que ele levava ali para sacrifício. E devemos colocar em mente que ele levava algum animal ali para ser sacrificado pelo seu pecado. Ele só adentrava só até ali. Dali o que acontecia? O sacerdote ia se lavar depois de fazer o sacrifício, ele sujava de sangue, ele se lavava ali naquela pia de bronze, bem sabemos que era uma pia de bronze, ele se lavava, né, estava limpo, e ele adentrava onde? O lugar santo, que é o segundo véu. Ele adentrava nesse segundo véu, e esse local, que era ali, né, um lugar santo, o nome dele é lugar santo. É aí que nós vamos procurar entender. É o assunto do nosso primeiro tópico, que traz por título, né, o lugar santo, um local de serviço e comunhão com Deus. Mas que lugar era esse lugar santo, meus irmãos? Esse lugar é o lugar aonde só quem adentrava ali era quem? Sacerdote. Para ser sacerdote, a pessoa tinha que ser da tribo de Levi. Lógico, sabemos disso, tinha que ser da tribo de Levi. Além de ser da tribo de Levi, ele tinha que o quê? Tinha que ser descendente direto de Arão. Ou seja, tinha que ser filho de Arão. Tinha que ser daquela linhagem. Uma linhagem, outra linhagem não poderia adentrar naquele local. Era reservado para quem? Para o sacerdote. Esse local era para quê? Era para onde era ministrado o serviço ali da liturgia ali, judaica. Era onde nós bem sabemos, né, que depois do sacrifício ali, né, eles iam ministrar o quê? Aonde tinha aquela questão da união do homem, né, do pecador, com o seu, depois de ser perdoado o seu pecado, né, a união dele com Deus Todo-Poderoso. É isso que temos que colocar em mente. E o que entendemos também, né, nós que somos cristãos, que quando o escritor de Hebreus fala sobre essa questão do lugar santo, fala sobre o sacrifício, ele deixa bem claro que não era suficiente, não era à toa que o sacrifício era feito todo ano. Todo ano era feito sacrifício pelo pecado do povo. E o povo pecava todos os dias.
Não era somente esse local santo, era um local onde era ministrado todos os dias era ministrado ali pelos sacerdotes. E tinha ali naquele local, né, muito bem sabemos, que tinha ali o candelabro, né, de ouro, tinha a mesa, né, dos pães asmos, e tinha também o incensário, onde era o incenso, que é um assunto um pouquinho mais adiante. Vamos falar muito bem sobre esse assunto. Pois bem, era esse local de ministração, ali na ministração, em favor das pessoas que estavam ali, né, buscando o perdão do seu pecado. É isso que devemos colocar em mente. Estavam ali ministrando sobre essa ocasião, para esse fim. A finalidade era essa. O que nós devemos entender é o seguinte: era um local de reverência. O que devemos colocar em mente, nós que somos cristãos, é o seguinte: para você que é um obreiro, para você que está aí, né, atrás do ministério, né, aí na igreja, o que devemos colocar em mente é o seguinte: devemos levar muito a sério esse serviço na obra de Deus. Porque não é um serviço qualquer. O que devemos entender é o seguinte: quando se fala em questão de ministério, é um fardo que devemos levar. Quanto mais aprofunda, né, mais ele se adentra ali no lugar, no santuário, mais pesada ficava. Essa questão de limpeza era muito levada a sério. Era levada a sério ali. Quando se adentrava ali, era um negócio sério. Porque ali, como já disse aqui os irmãos, a pessoa correu o risco de morrer. O sacerdote corria o risco de morrer ali. É o que acontece com muitas pessoas que não levam a sério o ministério que Deus lhe deu, o ministério que ele galgou um dia. Ele não leva a sério aquilo e quando vê, ele está morto espiritualmente. Ele morre. Morre o quê? Espiritualmente. Ele perde aquele contato. Por quê? Porque não levou a sério aquilo que foi colocado em suas mãos para fazer. Era o que o povo ali, os sacerdotes faziam. Eles levavam muito a sério aquilo ali. Não era uma coisa de... Não era uma coisa para levar relaxadamente. Era algo para se colocar ali na posição e firme até o fim, procurando se achegar, se apegar mais, porque se ele desse uma resvalada, ele corria o risco de morrer. Deu para os irmãos entenderem? E o grande propósito dali era o seguinte: o grande propósito, né? Porque levava os ministros, né? Na verdade, eles que levavam, todos nós sabemos que todo mundo pecava todos os dias, todo tipo de pecado, e era para ministrar o quê? Em favor das pessoas. Era isso o grande porquê daquele local. Sabemos que eles estavam ali todos os dias, porque todos os dias as pessoas pecavam e todos eles precisavam, necessitavam disso, necessitavam estar ali fazendo essa obra ali, né, para conseguir o perdão dos seus pecados, para conseguir restabelecer aquilo que havia perdido, com aquilo que o homem perdeu lá no Jardim de Éden e continuamente estavam perdendo. Então, o grande propósito era isso. O que devemos olhar é o seguinte, que nós hoje não precisamos dessa situação, do jeito que aqui colocava aqui, porque Jesus garantiu de uma vez por todas, né, perdão dos nossos pecados. Não vamos dizer, não estou querendo dizer para os irmãos que os irmãos não precisam cultuar, precisamos cultuar. É tanto que se a pessoa, quando ele não cultua Deus, quando ele não ora, quando ele não busca a presença de Deus, ele se torna cada vez mais fraco, cada vez mais frágil na presença de Deus, cada vez mais distante. E quanto mais perto de Deus, mais você tem que levar a sério. Quanto mais próximo, mais presente a presença de Deus, quanto mais você se adentrar na presença de Deus, mais você tem que o quê? Se achegar cada vez mais e tomar cuidado. Porque o inimigo, ele vai buscar quem? Buscar aquele que está mais próximo de Deus, aquele que está perto da bênção, aquele que está perto do Senhor Jesus. O inimigo sempre vai procurar esse tipo de pessoa, aquela pessoa que está em pé, que está de pé. Porque ele iria o quê? Atacar uma pessoa que já está vencido? Não, ele vai atacar aquele que ali está de pé, que está ali lutando. Então, o grande propósito é esse, a união do homem com Deus. A união do pecador, do homem falível, ao Deus Todo-Poderoso. E para que isso acontecia, nós teríamos que passar por quem? Passar por Cristo. Cristo tinha que nos garantir isso. Foi por isso que ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz, ele se sacrificou, adentrou no local santo, com sangue ali, com um sacrifício perfeito, adentrou no lugar santo, santo, e hoje temos acesso a ele, temos acesso em Cristo, temos acesso ao Deus Todo-Poderoso. Era esse o propósito do local santo, trazer o homem de volta aos braços de Deus, trazer de volta a presença de Deus. Esse que é o verdadeiro significado do local santo. O porquê que nós adoramos a Deus, o porquê buscamos,
quando vamos na igreja, quando nos congregamos ali na igreja. Por quê? Porque buscamos isso. Porque quando ficamos sem buscar essa presença, tem pessoas que fogem, né, tentam fugir dessa situação, que não precisa congregar. É uma necessidade de congregar. É uma necessidade. Eu necessito congregar. Não é que aí a pessoa fala, não, mas eu já tenho Cristo, eu sou o templo do Espírito Santo, eu não preciso congregar. Claro que precisa. Por que precisa? Porque é uma necessidade de buscarmos a presença dele cada vez mais, buscarmos a sua presença, adentrarmos no recinto, ali no local santo e invocarmos o seu nome, invocar o nome do Todo-Poderoso para que possamos o quê? Estarmos juntamente com ele, estarmos juntamente com o Todo-Poderoso e recebermos o perdão dos nossos pecados. E com isso, chegar aquele dia, quando ele estiver ali, né, nas nuvens do céu, com voz de arcanjo e alarido, nós possamos ouvir a sua voz. Deu para os irmãos entenderem, meus irmãos? Bom, meus irmãos, já que nós entendemos qual o verdadeiro significado do lugar santo, na verdade, qual os seus propósitos, né? Vamos procurar entender os utensílios que tinha no lugar santo, no local santo, no lugar santo. Pois bem, nós bem sabemos que a Bíblia é recheada de simbologia. O que devemos entender é o seguinte: o que tem no Velho Testamento, ele simboliza aquilo que haveria de vir no Velho Testamento, no Novo Testamento. E o que tem no Novo Testamento está presente no Velho. É isso que devemos colocar em mente. É por isso que nós, os cristãos, usamos tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento. Porque você só entende o Novo Testamento quando você procura aprofundar também no Velho. Isso é algo para se pensar. É algo para você estudar. É algo para você procurar entender para que você tenha uma vida abençoadora. Porque, na verdade, quando nós conseguimos entender o verdadeiro significado da simbologia bíblica, quando conseguimos captar, né, qual o verdadeiro significado, nós entendemos grandes coisas que ocorrem no nosso dia a dia. Nós entendemos grandes coisas que Deus fez por nós para que pudéssemos um dia estar junto com Ele. O que devemos primeiro entender aqui é o candelabro. O candelabro era um candelabro de ouro, como o nome já diz, né, candelabro de ouro. Esse candelabro, ele tinha uma haste central ali, né? E de cada lado 3 braços, de cada lado, né? 3 braços do lado esquerdo, do lado direito, e um central ali. E na sua ponta, né, dessas hastes, desses braços, tinha ali como fosse uma rosa, né, um botão ali, focado, lógico, aonde era alimentado com azeite ali, tinha um azeite, e tinha o pavio, lógico, e consequentemente aquilo, por causa do azeite, embebecido pelo azeite, acendia ali, né, o azeite ali, não era um azeite comestível, era azeite que era usado como combustível, e ele iluminava o local santo. E simboliza quem? Simboliza a luz do Todo-Poderoso. Se vocês repararem bem, quando voltamos ali, né, no átrio, né, voltando lá um pouco no átrio, era o bronze. Era algo que tinha que ser o quê? Continuamente polido, ser polido continuamente, porque era de bronze. Se o bronze não tem o brilho dele, é porque alguém precisa polir ele para ter aquele brilho. Já o ouro não, ele continuamente brilhando. Representa quem? Representa quem? A Cristo, ao Todo-Poderoso. Então aquela luz era quem? É Cristo em nossas vidas. É Cristo em nossos cultos. O que devemos colocar em mente é o seguinte: enquanto o candelabro estiver dentro da igreja ali, ó, a luz de Cristo estiver iluminando ali, né, as pessoas ali dentro do templo, dentro da igreja, nós estaremos na presença de Deus. Não devemos esquecer desse candelabro. Não devemos esquecer que esse azeite tem que estar ali, continuamente iluminando a igreja. Iluminando quem? O povo de Deus que está cultuando ao Todo-Poderoso. E temos ali o quê? A mesa dos pães da preposição. O que seria os pães? O que devemos entender é o seguinte: essa mesa era uma mesa, né? Ela era uma mesa feita de madeira de acácia, revestida de ouro, né? Que o que representa Jesus, né? A sua parte humana, por isso madeira, e ouro, que é o que representa ao seu poderio, o seu poder, né? A sua posição celestial, a sua posição que ele tem, que Jesus é Deus. É isso que devemos entender. E o pão? Por que o pão? O pão, na verdade, era para alimentar quem? O sacerdote. Mas durante a semana, enquanto estavam ali ministrando a palavra de Deus, quando estavam ministrando,
né, em prol ali de quê? Em prol do povo de Israel. Que devemos entender o seguinte: o pão, na verdade, representa a palavra, representa aquilo que Deus nos dá para que possamos ser nutridos e com isso possamos ministrar a obra de Deus. É o que nós devemos, nós que buscamos pregar a palavra de Deus, nós que buscamos falar do amor de Jesus, devemos fazer. Devemos nos alimentar desse pão para que possamos ter o quê? Algo novo para trazer para a igreja. Um obreiro que não consegue estudar a Bíblia, ele não está bem nutrido, ele está raquítico, está sem alimento, está sem energias para poder continuar ministrando. O que devemos ter? Devemos ter continuamente esse pão para que possamos nos alimentar e com isso alimentar a igreja, alimentar o povo que quer ouvir a palavra de Deus. É esse o verdadeiro significado do pão ali, o pão, que é um pão sem fermento, era feito ali, né, com pão sem fermento, o pão asmo. Nós bem sabemos quando Jesus estava ali a última ceia que ele foi ministrar, ele ministrou o quê? Com o pão asmo, o pão sem fermento, que representa o que? Representa a palavra de Deus que adentra o nosso corpo, nos nutre e com isso da nossa boca vem a sair palavras de vida, palavras vindo direcionadas pelo Todo-Poderoso. Esse é o significado. E depois temos o terceiro utensílio, que é o quê? O altar do incenso. O que é que significa incenso? Significa, inclusive, esse incenso tinha que estar ali todos os dias, né? Era feito ali o incenso era feito com galhos, né, de árvores ali, aromáticos, né? E cada um tinha o seu cheiro específico, que subia aquele cheiro suave a Deus, aquele cheiro que adentrava as narinas de Deus, e ele se sentia bem, né? Estava ali sentindo. Qual é o verdadeiro significado? Significa as nossas orações a Deus. Quando Deus está ali, né, ouvindo as nossas orações, nossas súplicas, ele vem como um cheiro suave na narina de Deus. Esse é o verdadeiro significado. Por isso, o que acontece? Nós devemos continuamente estar buscando a presença de Deus, orando a Deus, buscando a Ele em oração, em jejum, em oração, porque com isso vai agradar a Deus. É com isso que nós somos atendidos quando pedimos algo a Deus, quando imploramos a Deus por alguma coisa, quando direcionamos a nossa oração diretamente ao coração de Deus. É isso que devemos colocar em mente, devemos colocar em nosso coração continuamente, e devemos orar, buscar. Esse é o incenso que é recolhido e levado direto à presença de Deus. Amém, meus irmãos? Esse é como eu disse, meus irmãos, cada um desses utensílios tinha o seu verdadeiro significado. Tudo faz sentido quando você começa a estudar cada um dos conteúdos aqui desse lugar santo. É algo maravilhoso, é algo que nos deixa inteirado ali, conseguimos entender o plano de Deus, conseguimos compreender aquilo que Deus tinha em mente para o homem. Porque bem sabemos que o tabernáculo, na verdade, direcionava quem? Direcionava aquela questão da união do homem com o seu Senhor, do pecador com aquele que é perfeito, união do imperfeito ao que é totalmente perfeito. Bom, uma coisa que temos que lembrar muito bem para os irmãos aqui é o seguinte: quando falamos sobre véu, o que vem na cabeça é aquele véu que separava o santo do santo. As pessoas sempre olhavam esse único véu, o véu do santo, aquele que foi rasgado lá quando Jesus bradou na cruz, né? As pessoas sempre lembram deste véu, o véu que separa o santo do santo do santo. Mas na grande realidade não é só um véu, são três véus. Quais são esses três véus, meus irmãos? O primeiro véu é aquele que está ali na porta, bem na porta do átrio. Ou seja, o primeiro véu, esse primeiro véu, qualquer pessoa pode adentrar. E de cara ele vai dar com o quê? Como eu já falei para os irmãos, ele dá de cara com o sacrifício na cruz. Ou seja, para ele entrar para o átrio, ele tem que dar de cara com Cristo. Ele só pode adentrar se ele reconhecer o sacrifício de Cristo. Não tem como. Uma coisa que tem que colocar bem na mente das pessoas que estão acompanhando nossos vídeos é o seguinte: salvação só existe em Jesus Cristo. Você só consegue salvação, só consegue perdão dos seus pecados se você olhar o sacrifício de Cristo na cruz. É isso que devemos colocar em nossa mente. Esse o primeiro véu. Você passa por esse primeiro véu, você tem que ver o sacrifício para depois ir até a bacia de bronze e se limpar. Que significa o quê? O batismo. Depois de reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, você vai passar pelas águas
brancas, aonde te limpa de todo o sangue, de todo o pecado, de tudo aquilo que faz você ficar longe, distante de Deus. Para depois venha o quê? O segundo véu. Esse segundo véu que faz distinção do pecador, do santo, para aquele que não é santo, para aquele que é pecador. Ou seja, era o local onde adentrava quem? Sacerdote. Este é o segundo véu. O segundo véu que era, na verdade, só quem poderia passar era o sacerdote. Esse sacerdote que entravam ali para ministrar o quê? Ministrar a obra, ministrar aquilo que fazia a união do pecador com Deus Todo-Poderoso, fazia a união daquele que estava em pecado ao Todo-Poderoso, fazia a união daquele que estava ali necessitando da presença de Deus com aquele que está ali se ocupando em perdoar o homem, que está procurando perdoar o homem dos seus pecados. E depois temos ali o terceiro véu. Esse terceiro véu, e vamos logo, estar ali estudando nas lições vindouras, na verdade. Esse terceiro véu é o que dá a passagem para onde? Para o Santo dos Santos, aonde era adentrado por quem? Pelo sumo sacerdote uma vez por ano. E tem mais uma. Eles levavam tão a sério isso aí que o camarada, quando ele se adentrava ali, ele se preocupava. Ele se preocupava com o quê? Com aquilo que ele tinha feito no decorrer dos seus anos, dos dias ali, Que ele adentrava, ele sabia que ele ia o quê? Ministrar em prol dos pecados daquelas pessoas. Procurar o quê? O perdão dos pecados daquelas pessoas que estavam ali à sua volta. O que acontece? Ele poderia muito bem entrar e não voltar mais. Não voltar com vida. Na verdade, ia ser arrastado lá de dentro. Porque deveriam esperar mais um ano para outra pessoa adentrar novamente. Então, o que acontece? Era muito sério aquilo. E a questão do evangelho é isso. Você tem que levar muito a sério o evangelho. Tem pessoas que estão andando na igreja, estão aí continuamente dentro da igreja, não leva a sério a isso. E acaba sendo um defunto ambulante aí, andando para cima e para baixo, achando que está vivo, mas na verdade está morto espiritualmente, porque não leva a sério este evangelho da cruz. O que devemos colocar em mente é o seguinte: o nosso Jesus, ele é aquele que quer nos salvar, mas para que isso venha acontecer, nós devemos nos colocar na posição para recebermos essa presença abençoadora em nossas vidas. E devemos levar a sério. Deus não está de brincadeira. Igualmente, como eu já falei uma vez aqui, o diabo também, ele não está de brincadeira. Ele não está fingindo ser diabo. Ele é diabo. E ele vai procurar de todas as maneiras arrancar aquilo que Deus preparou para você. Aquela bênção que você estava aí tão ansioso em busca dessa bênção, desse algo maravilhoso vindo do céu, e você pode perder porque não levou a sério. Foi o que aconteceu com os filhos de Arão. Os 2 primeiros sacerdotes que estavam ali foram mortos, foram fulminados aonde? Porque levaram um fogo estranho para o local santo. Naquele momento que eles levaram esse fogo diferente, esse fogo diferenciado, eles morreram. Não é à toa também que devemos falar de quem? De 2 pessoas também que morreram, que eram muito famosos entre os pregadores. Quando vai falar de alguém que anda em pecado, sacerdote que anda em pecado, sempre fala sobre Ofne e Finéias, que eram quem? Os filhos de Eli, que pecaram, andavam na presença ali, nasceram num lar o judeu, estavam ali como sacerdote, tinha a oportunidade de ser sacerdote, porque na verdade qualquer uma pessoa queria ser o sacerdote, mas só poderia ser se fosse filho de Arão, tinha que ser filho de Arão, e se o camarada não fosse, não poderia, ele estava de fora. A pessoa, o camarada tinha o privilégio de ministrar e jogou fora. É o que acontece, muitas pessoas têm a oportunidade de fazer uma grande obra, têm a oportunidade de fazer algo grandioso para Deus. Ele tem a oportunidade de Deus levantar ele para ser um grande acontecimento aí, em prol da obra de Deus, e ele deixa tudo a perder. Por quê? Porque ele se deixou levar pela fama, ele se deixou levar, não levou a sério aquilo que Deus colocou em suas mãos. Ele achou que era ele, e na grande realidade nós não somos nada. Só somos alguma coisa quando Cristo está em nossas vidas. O que devemos colocar em mente é o seguinte, meus irmãos. Temos que nós chegar com ousadia, com confiança. Porque Deus está aí.
Temos que confiar. Temos que adentrar com ousadia e fazer a obra de Deus com o coração, com a alma, com o nosso entendimento. Buscar levar o Evangelho com clareza. Um Evangelho simples, mas objetivo. Um Evangelho que venha salvar pessoas. Um Evangelho que venha trazer novas pessoas para Cristo. Devemos levar a sério aquilo. Leve a sério aquilo que Deus colocou para você fazer. Se você é o líder dos jovens, haja como um verdadeiro líder. Leve em consideração aquilo que Deus colocou em suas mãos. Se você é líder do ciclo de oração, leve isso a sério, porque Deus colocou isso em suas mãos. Se você é um obreiro que está ali, um pastor de um rebanho que está ali tomando conta de uma congregação, está tomando conta de um setor, ou seja, de um campo, aonde você estiver, leve-se a sério, porque se você levando a sério, esta obra vai crescer e você vai ser o quê? Vai ser um vaso de honra na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Está aqui, estamos encerrando mais uma lição aqui. E eu espero que vocês me ajudem continuamente. Orem por mim, orem pelo irmão Alair Bento Proença. Isso mesmo, orem por mim, porque eu necessito das vossas orações. Amém, Jesus? Amém, meus irmãos? Então, desde já, eu agradeço a cada um de vocês. Nos ajude aí, ó. Não se esqueça, você que está aí assistindo esse vídeo. Se você puder, ó, compartilhe nas redes sociais, compartilhe esses vídeos nas redes sociais. Me ajude aí, ó. Dê aí o seu like aí para ajudar o crescimento do canal. E se tiver mais pessoas, traga mais outras pessoas para o nosso grupo aqui para se inscrever neste canal, para que possamos aí alcançar outras pessoas, que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Graça e paz. Fique com Deus e até a próxima lição, meus irmãos.